Os lindões, Croiser aqui, e o vídeo de hoje é uma entrevista com a Mel Lisboa e o seu Jorge para falar sobre a segunda temporada de Paciente 63. Eu cheguei a conversar com eles na primeira temporada aqui no canal, inclusive vocês me pediram muito para falar sobre o final dessa série, e aí eu aproveitei que nessa segunda temporada eu ouvi todos os episódios antes de fazer a entrevista e eu conversei sobre o final com eles. Então vocês vão poder ver a perspectiva desses atores que interpretam esses personagens que a gente acompanha aí na história, mas a gente também conversou sobre as temáticas da série e as possibilidades para o futuro. Inclusive, eu aproveito aqui para falar que eu gostei muito dessa segunda temporada. A segunda temporada, ela é estruturalmente similar com a primeira, mas eu acredito que na primeira temporada a gente tem uma discussão maior sobre os conceitos que vão ser trabalhados ao longo da série e também a apresentação desses personagens, desse universo. E aqui nessa segunda, como a gente até falou aí, né, ao longo da entrevista, ela é um aprofundamento. E além disso, novos personagens são explorados, inclusive personagens que eram falados desde a primeira. Então assim, foi uma segunda temporada realmente muito boa, e se depender dessa qualidade dessa escrita, desse áudio, a gente pode esperar umas 10 temporadas aí pra Paciente 63, porque essa série é realmente incrível. E antes de ir pra entrevista, já deixa o seu gostei, porque assim eu consigo trazer mais entrevistas legais como essa, e também se inscreve aí no canal que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Então fiquem com a entrevista, espero que vocês gostem. Ficha de admissão. Paciente de nome desconhecido. Número da ficha clínica, 63. Um enigmático paciente. Eu me chamo Pedro Reuter. Me diz de onde você vem. Venho do ano de 2062. Uma missão no passado. Eu preciso evitar que ela pegue um avião. Para mudar o futuro da humanidade. No futuro, não temos nada. Paciente 63. Bom, gente, obrigada por me receberem de novo para essa segunda temporada. A gente conversou na primeira. Inclusive, muita gente no meu vídeo falou, explica o final, sei lá o quê. Então eu queria especificamente também falar do final dessa segunda com vocês, que eu acho que é uma experiência legal também. Aqui, nessa segunda temporada, a gente teve diversos potes, né, que nem na primeira. E a gente vê que o Pedro também muda um pouquinho o direcionamento, né, falando que poderia ser por amor, né, por causa do entrelaçamento dos dois personagens nas timelines. E a gente começa a ver também que o que a Beatriz fez em 2022 era previsto por ele. Então, ela é enviada para 2012 e até em 2012, que seria a grande chance, ela não cumpre, né, o combinado, com muitas aspas. Então, eu quero saber, da perspectiva de vocês, se vocês acham que esses erros, né, são propositais, é algo que o Pedro já planejou desde o início? Não, eu acho uma pergunta até difícil de ser respondida, porque é aberto nesse sentido, né? Ainda não se concluiu, o final da segunda temporada também ele cria esse mistério de novo, tem sempre... A gente não sabe exatamente até que ponto isso era programado, ele já sabia que isso ia acontecer e estava contando com isso, ou se, de repente, por conta do que aconteceu, quase que uma brincadeira entre o destino e o livre-arbítrio aqui, né, nas linhas do tempo. É uma pergunta curiosa sua, eu não sei se eu saberia responder. Acho que Pedro, para fazer essa viagem, ele teve que estudar muita coisa. Eu acredito que essa personagem, aí sou eu, né? Eu acredito que essa personagem, ela sabia, mas muita coisa foi inesperada dentro do que ela sabia. Muita coisa teve circunstâncias que ele não dominou. Muita coisa ele sabia, mas pensando que eu tenho que Pedro não ele vivendo as coisas, ele não tinha controle sobre as circunstâncias. Ele simplesmente tinha que aplicar aquilo que ele estudou ou aquilo que ele tinha como projeto. A prova disso são as gravações, são todas as gravações que foram deixadas. E acho que tem muita água para descer ainda, acho que tem muita surpresa desse escritor interessantíssimo, que escreve de uma maneira intrigante e instigante também. Porque agora eu falo como espectador, né? Olhando para Pedro Reuter e tentando entender essa sua pergunta de maneira que eu só consigo enxergar isso. É um cara que sabia de muita coisa, mas não controlava as circunstâncias de como elas iam se suceder. E acho que essas gravações foram gravações que foram feitas já com previsões
do que ele estudou, ele passou muito tempo para fazer essa viagem. Vocês têm alguma noção de quantas temporadas tem ou é algo em aberto ainda? É o público que determina, eu acho. Ah, A então vai adesão do ser. público determina muito, eu acredito que A gente vai conversar até a 10ª. o Spotify vai anima. O Spotify, se o público cair para dentro, o Spotify anima, com certeza. Sim, certamente. Vamos ver como Com é que vai certeza. ser essa repercussão da segunda temporada. É sempre a primeira temporada é a novidade, é a história sendo apresentada, e aí na segunda, o Jorge muito bem falou antes, que se aprofunda nessa história já tão querida, as personagens também já envolventes, há um aprofundamento dessa história, então, ao mesmo tempo que tem uma expectativa. O que é novo você experimenta, e aí se você curtiu e vai para uma segunda temporada, você tem uma expectativa dessa segunda temporada. Então é isso, vamos ver como é que o público vai reagir a essa segunda temporada, se vão curtir tanto quanto a primeira, ou mais, ou menos, não sei, vamos esperar. Vamos torcer para que Não. curtam muito. Com certeza. Não, e eu até aproveito esse gancho, né? Porque eu acho que na primeira temporada tinham muitos conceitos, inclusive, que a série ia trabalhar como um todo. E nessa, eu acho que a gente traz um pouco mais de humanidade para as coisas. Eu acho que até mesmo nas relações da Beatriz, né? Tanto com a Maria, né? E até mesmo a revelação do Pedro de ser relacionado ao entrelaçamento deles, não necessariamente sobre a humanidade. Ele tem aquele momento que ele fala, né, de eu não ligo para as pessoas, era tudo sobre você. Aí eu aproveito para perguntar, vocês acreditam que, de uma forma geral, e também falando sobre a nossa pandemia, né, que a gente acaba fazendo grandes paralelos aí, no final das contas, é sobre amor também, essa história? Porque a gente até tem um episódio, né, que fala sobre amor. Acho que é muito natural para essa personagem, depois de tudo que ele viu lá na frente, no futuro, perder um pouco da fé nas coisas e focar a fé dele numa única coisa que resta para ele como humanidade, o amor que ele tem por essa mulher. Muito plausível que seja assim. Eu olhando para essa personagem, tentando entender que um cara que veio de onde veio, como ele diz que veio, e que conhece o mundo da maneira que o mundo ficou lá, e ele tem essa oportunidade de se entrelaçar com a única coisa que ainda faz dele humano, que é o amor, e o amor por essa mulher, que existe num tempo onde ainda se existia alguma fé em resgatar a integridade da humanidade. Então, eu acho que essa série fala sobre a humanidade do nosso tempo hoje, de como nós estamos nos comportando, de como nós estamos nos relacionando com tudo que está diante da gente. E a mensagem é muito clara, que essa personagem vem dar. Eu venho de um lugar que não tem nada, não existe mais nada, entendeu? Então, estou tendo o privilégio de dizer isso aqui para você. Na verdade, eu não estou nem aí para as pessoas. As pessoas, para ele lá, é uma grande decepção. Não estou nem aí, eu estou aqui por você, por amor, que é a única coisa que eu tenho humana ainda dentro de mim. E nessa temporada a gente tem mais atores, mais personagens, né? Na outra entrevista, vocês falaram sobre um pouquinho das dificuldades de gravar, principalmente pelo período que a gente estava, né? E nessa, como que foi para vocês? Já deu para gravar mais em conjunto, né? Porque eu lembro, Mel, que você tinha falado até da dificuldade de não ver a reação, né? De não estar na mesma sala, né? Como que foi nessa segunda experiência? Olha, essa segunda, aí não foi nem só por conta da pandemia e tal, mas por agendas mesmo, que a gente gravou separado, eu e o Jorge. Eu gravei antes e gravei, curiosamente, só aqui a título de curiosidade mesmo, eu gravei com a voz do ator chileno. Então eu escutava e gravava as minhas respostas. Porque o Jorge gravou depois, E aí eu imagino, aí o Jorge vai poder falar melhor, mas eu imagino que o Jorge já contracenou comigo gravada. Já, né? Depois a gente só se encontrou num dia que eu fui fazer uma refação, que foi no último dia de gravação dele, mas aí eu já estava com tudo gravado já. Então, assim, é sempre desafiador. É um trabalho, parece fácil, não é fácil, é desafiador, você se vê tendo que usar muito da técnica para fazer, mas, ao mesmo tempo, como também eu tenho dito, é muito prazeroso, porque descobrir essas nuances, descobrir como acessar, descobrir como
passar por meio da voz tal reação, tal sentimento, tal sensação da personagem. É muito prazeroso também. É uma coisa que te ensina muito, que te oferece depois, ao final, você percebe que você ganhou muitas ferramentas. Então, é sempre um desafio novo. Para mim, dessa vez, foi um outro desafio. Foi de ler em português, ouvindo em castelhano e respondendo em português. Mas foi divertido também. Ai, gente, eu ficaria horas falando sobre essa série, sério, infelizmente a gente tem um tempo curto, né, então no meio a gente precisa interromper a entrevista caso eles falem que a gente precisa realmente encerrar, mas eu realmente gostei, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e vamos discutir mais ainda sobre essa série porque é realmente incrível. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!